Louvado e exaltado seja o precioso, maravilhoso e glorioso nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui juntos por esta programação tão maravilhosa aí do nosso querido e amado irmão Wellington Costa, Palavra da Salvação, com todos os nossos queridos e amados irmãos ouvintes, todos esses que são cadeira cativa dessa programação de segunda a sexta, que vai ao ar aí das 10, até as 11 horas da noite, das 22 às 23, sempre trazendo tanta coisa maravilhosa, e nós glorificamos a Deus pela disposição do servo de Deus de sempre estar colocando para nós toda esta programação tão diversa e que só tem edificado as nossas vidas e a vida de tantos outros amados irmãos que sempre glorificam e exaltam ao nome do Senhor pelos benefícios que o Senhor tem nos feito e tem nos dado. Eu louvo a Deus por você sempre estar aqui com a vida do nosso amado irmão Wellington Costa. Eu tenho uma mensagem de Deus para você e eu tenho 2 pedidos para poder fazer para você ainda hoje nesse vídeo, tá certo? Nós vamos aqui primeiro, o primeiro pedido, a gente vai para a mensagem e por último eu faço o último pedido para você aqui, tá certo? O primeiro pedido é aquele que eu já falei no vídeo anterior, não sei se o irmão Wellington já soltou esse vídeo, mas eu fiz um pedido para os amados irmãos que todas as vezes que tivessem entrando nesta programação, fizessem 3 coisas. Os irmãos lembram qual é? Se os irmãos lembram, faça agora. Curta, comente e compartilhe com mais alguém, tá certo? Procure ter um pouco mais de intimidade com essas novas tecnologias que vêm para poder nos abençoar. E não custa nada, meu querido. De forma nenhuma isso vai onerar para você. Pelo contrário, vai poder ainda fazer com que a programação do nosso amado irmão Wellington Costa chegue ainda muito mais longe, porque a plataforma do YouTube vai entender que é um conteúdo relevante, então ela mesmo vai poder espalhar ainda muito mais a palavra de Deus a muitos mais outras pessoas. Então procure aprender com seus filhos, com seus netos. Peça alguém para poder lhe ensinar, meu filho, meu netinho, ou alguém que tem um pouco mais de habilidade com essas novas tecnologias, me ajude aqui a fazer isso que esse irmão está pedindo. Eu quero comentar, eu quero curtir e eu quero compartilhar essa programação também, tá certo? Então, esse é o primeiro pedido. Vamos para a mensagem e depois eu faço o próximo pedido aos amados. Vamos lá. Eu quero falar nessas próximas 3 mensagens, eu quero tocar um pouco no assunto. Essas próximas 3 mensagens que eu vou enviar para o nosso amado irmão Wellington fala sobre verdades do reino espiritual. Você sabia que você não é somente um corpo que anda por aí? Sabia disso? Você, no mínimo, está inserido em 2 reinos, o reino físico e o reino espiritual. E você já tem aprendido que é o reino espiritual que comanda. Nesse reino espiritual há adversários. É o que a realidade da palavra de Deus traz para nós. Nesta primeira mensagem eu quero falar sobre a verdade sobre esse nosso adversário, oponente, inimigo, esse nosso algoz, que sempre a Bíblia vai falar a respeito dele. O nosso mestre amado fala a respeito dele, seus discípulos falam a respeito dele, e nós não podemos ignorar jamais aquilo que as Escrituras falam sobre ele. Então, a verdade sobre o nosso adversário. O texto está lá na primeira epístola, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, também bem conhecido da cristandade, onde diz: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, nosso, e ele diz, o diabo, anda em derredor como um leão, na característica de um leão, que ruge procurando alguém
para devorar. Em algumas traduções diz para quem possa tragar. Está lá em 1 de Pedro 5:8. Ele nos diz assim: existem muitas opiniões e suposições sobre Satanás, nosso adversário, mas somente a palavra de Deus revela sua verdadeira identidade. A Bíblia é a fonte mais autorizada sobre realidades espirituais e por meio dela Deus revela a origem, a natureza e as operações do diabo. Sem esse conhecimento, os homens andam na ignorância, mas com esse conhecimento você anda na luz, no entendimento e no domínio. É por isso que sempre você vai ver nessa programação, na sua igreja, e os servos de Deus sempre colocando e mencionando para que você não somente leia a Bíblia, mas medite nas Escrituras. Procure estudá-la com afinco. O servo de Deus não pode ter preguiça de forma nenhuma de poder mergulhar nas Escrituras. Pelo contrário, tem que haver um desejo, tem que haver um ânimo, tem que haver uma efusão, um desdobramento, tem que haver da sua parte desejo de mergulhar nas Escrituras. Continuando, se você crê em Deus, então deve também crer no que Ele disse. O mesmo Deus que se revela a nós nas Escrituras também nos diz claramente que existe um diabo. Negar a existência de Satanás, portanto, é negar o próprio testemunho de Deus. Entende isso? As Escrituras não apresentam o diabo como uma ideia abstrata, algo que eu devo crer ou não. Elas revelam como uma personalidade espiritual. A Bíblia até nos fala sobre a sua origem, que ele já foi um anjo, mas que mais tarde se rebelou contra Deus e se tornou adversário dele. Está lá em Ezequiel capítulo 28. Quando alguém descarta a existência de Satanás, muitas vezes deixa de reconhecer sua identidade oculta e as maneiras sutis pelas quais ele tenta influenciar, enganar, matar e destruir, como diz em João 10:10 e 1 Coríntios 4:4. Mas o conhecimento da palavra te dá discernimento. Nós já ensinamos algumas vezes aqui sobre o que é discernimento. Nada mais é do que você conseguir entender o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Aquilo que nos dias de hoje está sendo tão misturado, está sendo tão relativizado, que é a verdade de Deus, quando Isaías capítulo 5, versículo 20 vai nos dizer que haveria um tempo, e esse tempo já chegou, onde as pessoas chamariam o mal de bem e o bem de mal, o amargo de doce e o doce de amargo, onde as pessoas fugiram da mentalidade, da espiritualidade das pessoas, esse discernimento. Mas o povo de Deus, aqueles das quais andam pela palavra de Deus, são cheios do discernimento, da sabedoria e deste espírito que consegue discernir e ter confiança e vantagem de lidar com sabedoria e a espiritualidade na vida sobre as coisas espirituais, aquilo que é de Deus e aquilo que não é da parte de Deus. E ele vai nos dizer, mas o conhecimento da palavra te dá discernimento, como já falamos, confiança, vantagem de lidar com sabedoria, vou repetir essa parte, e espiritualidade na vida. Ela equipa com o conhecimento e a fé necessários para andar com constante domínio sobre Satanás e as hostes das trevas. Ele disse, eis que eu dei a você autoridade para pisarem em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano, como está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19. Você pode glorificar a Deus por isso. Essa autoridade, este poder, esse discernimento
foi dado aos filhos, aos servos, aqueles das quais Deus chamou para esta peleja e esta luta, este embate de servos de Deus. Se você tem um adversário, sim, você tem um adversário, o diabo, mas ele, escute, é um inimigo derrotado. Diga com autoridade, ele é um inimigo derrotado. Ele está sob seus pés, abaixo de seus pés. Você não está à mercê dele. Ele está sujeito à sua autoridade em Cristo Jesus. Você é superior a ele, pois tem o poder de expulsá-lo. Mateus 10:8, Marcos 16:17. Ande nesse conhecimento e exerça seu domínio em nome de Jesus. Esta é a primeira mensagem de 3 mensagens que eu quero deixar aqui para todos vocês sobre essas verdades espirituais, essas verdades que nos dão direcionamento. E o que eu estou falando aqui para vocês, esse material que eu estou aqui trazendo essa mensagem para vocês, todos os dias eu disponibilizo, me disponibilizado, e eu disponibilizo também através do meu número para todos os amados irmãos que quiserem também esse estudo. Como é que eu faço, irmão Fábio? Dê um toque para mim e aí também eu vou enviar esse estudo para você, tá certo? Quem nos dá sempre esse estudo é o nosso pastor Cris Oyakhilome, que é hoje o pastor da qual eu faço parte, estou debaixo da sua autoridade, tá certo? Pastor Cris Oyakhilome é um homem de Deus, pastor lá na Nigéria, na cidade de Lagos. O nome da igreja, inclusive, da qual eu faço parte, é a Christian Embassy, ou Embaixada de Cristo, tá certo? Então, esse material que eu estou falando para vocês é um material da qual eu estou sempre disponibilizando para todos aqueles que entrarem em contato comigo, e aí eu envio para você através de WhatsApp, tá bom? E para nós podermos encerrar, nós vamos fazer a oração e depois eu tenho um pedido para poder lhe fazer. A oração eu quero que você repita comigo. Querido Pai, obrigado pela luz da Tua palavra, que me dá a compreensão das realidades espirituais. Minha mente é iluminada pelas Escrituras e eu caminho em sabedoria, discernimento e vitória. Estou alerta, alicerçado na Tua verdade, manifestando a autoridade e o domínio que tenho em Cristo Jesus sobre Satanás e o reino das trevas, em nome de Jesus. Amém, amém, e glória seja dada ao nome bendito de Jesus. Antes de nós encerrarmos, o pedido que eu quero fazer para você, eu sempre estou enviando essas mensagens para o nosso amado irmão Wellington, mas todas elas também estão disponíveis no meu canal. E esse é o pedido que eu quero fazer para você e deixar aqui para o nosso amado irmão Wellington. Todos aqueles que seguem nosso amado irmão Wellington, fiquem à vontade de também poder seguir aqui o meu perfil. Vou deixar aqui, sempre coloco aqui para vocês, né? Da última mensagem para essa e as outras demais, eu vou começar a colocar aqui o meu perfil. Tá certo? Todos aqueles que quiserem me seguir, sintam-se à vontade, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para poder receber sempre as notificações. Eu ficarei muito agradecido também aos amados e queridos irmãos, tá bom? Pois um cheiro bem grande, Deus abençoe aos amados irmãos e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.